cristãos incrédulos, crentes em Jesus que não vivem a verdadeira fé, aquilo que o Senhor tão bem colocou para cada um de nós. Veja o que o Senhor A.W. Tozer, um grande homem de Deus, escreveu: enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, continuaremos a presenciar uma constante deterioração da qualidade do cristianismo e possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará como a glória de Deus se afastou do templo. Essa é a realidade que nós, como cristãos, já estamos vivendo e que nós não podemos mais tolerá-la. É necessário, sim, que existam homens, profetas de Deus, pois qualquer que seja as doutrinas, os ensinos diabólicos que venham contra a igreja, se nós formos de fato comissionados pelo Deus eterno, e para isso nós precisamos estar totalmente na dependência dele, e tão somente dele, e para ele vivermos sempre. Tudo aquilo que pregarmos, que ensinarmos e que falarmos não poderá ser destruído, pois um verdadeiro profeta pode ser morto, ter o seu corpo morto, mas as suas ideias nunca permanecerão. Por isso, hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa de verdadeiros profetas, que sejam de fato a boca de Deus, que profetizem e que falem tão somente aquilo que o Deus Altíssimo quer. Hoje o que nós estamos vendo é o contrário. A igreja está se tornando a cada dia mais fria, sem eficiência alguma, sem poder algum contra o pecado, pois aqueles que lá estão, desde aqueles cristãos que estão no banco, mas principalmente os que estão no púlpito, não têm a verdadeira fé, não professam a verdadeira fé. E hoje eu afirmo, não há dúvida alguma em que se aproxima um momento em que Deus não poderá mais aplicar a sua graça. Então, com certeza, o castigo será inevitável. E nesses dias que nós estamos vivendo, dia de uma destruição iminente, veja o que eu estou dizendo. Eu repito que nós precisamos de profetas, de homens santos, que somente falem de Deus e que sejam totalmente movidos pelo Espírito Santo. E aqui agora eu coloco, se os pregadores não estão sendo movidos por Deus, é melhor que parem de pregar. Parem de pregar e deem o seu lugar para tão somente para os verdadeiros profetas de Deus. Profetas que não somente ensinem o certo, mas que combatam também aquilo que vem e que penetra profundamente na igreja, como doutrinas de homens, como sabedoria de homem, que penetra na igreja como ensinos de demônios, que penetra na igreja como fábulas, porque nós não podemos mais tolerar a atual situação da igreja. É preciso que nós busquemos a Deus em oração, em profunda oração, que busquemos a sua face todos os dias, todas as horas da nossa vida, porque olhe agora o que eu coloco para você, e reflita sobre isso. A verdadeira igreja nasce nos céus, e na verdadeira igreja não há aqueles que de fato vivam em
contínua ação de pecado, ou seja, não tem o pecado como prática de vida. Mas fora da igreja, da verdadeira igreja que eu disse agora, que nasceu nos céus, fora dela não há salvos. Ninguém pode colocar o nome de uma outra pessoa num rol de membros, nem tampouco pode riscar aquele que está registrado se ele vive conforme a palavra de Deus. Viva segundo a palavra de Deus, você que me ouve. E esta igreja, essa genuína igreja do Senhor, ainda existe, mas é um pequeno remanescente dela. E ela vive e move-se tão somente mediante a oração e a palavra. Ela se prostra diante de Deus todos os dias. Todos os dias. E saiba você que o diabo procura arrancar cada um de nós do aposento da oração, do nosso momento íntimo de oração. Ele usa de todos os artifícios que ele conhece, e não são poucos, pois ele sabe que pela oração o homem se une a Deus, e essa união perturba e derrota a Satanás. A união do homem com Deus, através de uma sincera oração, de uma contínua oração, de uma contínua vida de oração, essa perturba o inferno e derrota Satanás. Veja bem o que nós precisamos hoje. Nós precisamos estar diante do Deus Altíssimo todos os dias da nossa vida, conhecendo profundamente a sua palavra, conhecendo também e sendo por Ele conhecidos, pois essa é a realidade maior do cristianismo, comunhão profunda com Deus Altíssimo. Faça isso, que na sua vida você encontrará o poder do Altíssimo Deus trabalhando, e somente assim, mediante a ação do Espírito de Deus, mediante a ação de uma contínua oração e de uma entrega também contínua ao Espírito de Deus, é que você crescerá espiritualmente. Pois saiba de uma coisa: o que mede a sua maturidade espiritual é a sua vida de oração. É tão somente a sua vida de oração. E ela te levará à palavra, e a palavra te levará à oração. Lembre-se do exemplo de Jesus Cristo e viva, seja semelhante a Jesus. Guarde isso no seu coração e seja hoje um profeta de Deus, não comissionado por igreja alguma, mas comissionado pelo Altíssimo Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo.